A democracia de Dona Maria. Dona Maria estava com a sua melhor roupa. Eu já havia visto a respeitada senhora com aquela fatiota de ir à missa. Estranhei o fato de que, em plena terça-feira, 9 horas da manhã, Dona Maria estar arrumadinha daquele jeito. Como ela ia passando, olhando para o chão, sem dizer nada, por cima do muro, na frente de minha casa, cumprimentei-a. Bom dia, Dona Maria. Ganhou na loteria? Quem me dera, seu Vernil. Deus sabe o quanto estou precisando. Aonde a senhora vai tão arrumadinha assim? Vou buscar o leite e o pão. A roupa eu usei ontem à noite para ir à sessão da Câmara e, como vou lavá-la, aproveitei para usá-la agora. Gostou da reunião? Gostei e não gostei. Achei que as discussões foram muito bem dirigidas, mas me causou estranheza o comportamento de alguns vereadores. Imagina o senhor que quando um falava, alguns entravam e saíam do plenário, mostrando, no mínimo, falta de educação para com o companheiro que usava a tribuna. E depois, como é que, estando fora do plenário, iria ficar sabendo o que o outro havia falado e tratado? Pois é, Dona Maria, esse comportamento lá é costume. Tem outra coisa, seu Vernil. Enquanto o que usava a tribuna caprichava no que falava, os outros conversavam, não dando nenhuma atenção ao que falava. Como é que eles conseguem votar sem conhecerem todos os argumentos de todos? Pois acredito que quem está conversando não pode estar escutando o que o vereador da tribuna está falando. A senhora tem toda a razão. Veja como são as coisas, seu Vernil. Saí de lá sem entender muito bem os motivos pelo qual o projeto foi rejeitado. Apesar de todas as explicações, pareceu-me que o verdadeiro motivo foi que o autor do projeto apresentou meio na moita, sem avisar os vereadores da sua intenção. Caso tenha sido este o real motivo, considero motivo muito fraco, pois o povo não pode ser prejudicado porque os vereadores se sentiram ofendidos por um de seus companheiros. A outra coisa que aconteceu que não consigo entender. Acho que durante as sessões, todos os vereadores, inclusive o presidente, não devem se ausentar, pois apesar de na sessão não acontecer tudo, ela é muito importante, inclusive como expressão máxima da democracia no legislativo. Puxa, Dona Maria, como a senhora foi observadora. Eu gosto das coisas certinhas e acho que os senhores vereadores, cuja missão é sobretudo nobre, vão entender as minhas colocações e dar um acerto nisso tudo. Deus te ouça, Dona Maria. Amém, seu Vernil. Parece que foi ontem. A democracia de Dona Maria. Dona Maria estava com a sua melhor roupa. Eu já havia visto a respeitada senhora com aquela fatiota de ir à missa. Estranhei o fato de que, em plena terça-feira, 9 horas da manhã, Dona Maria estar arrumadinha daquele jeito. Como ela ia passando, olhando para o chão, sem dizer nada, por cima do muro, na frente de minha casa, cumprimentei-a. Bom dia, Dona Maria. Ganhou na loteria? Quem me dera, seu Vernil. Deus sabe o quanto estou precisando. Aonde a senhora vai tão arrumadinha assim? Vou buscar o leite e o pão. A roupa eu usei ontem à noite para ir à sessão da Câmara e, como vou lavá-la, aproveitei para usá-la agora. Gostou da reunião? Gostei e não gostei. Achei que as discussões foram muito bem dirigidas, mas me causou estranheza
comportamento de alguns vereadores. Imagina o senhor que quando um falava, alguns entravam e saíam do plenário, mostrando, no mínimo, falta de educação para com o companheiro que usava a tribuna. E depois, como é que, estando fora do plenário, iria ficar sabendo o que o outro havia falado e tratado? Pois é, Dona Maria, esse comportamento lá é costume. Tem outra coisa, seu Vernil. Enquanto o que usava a tribuna caprichava no que falava, os outros conversavam, não dando nenhuma atenção ao que falava. Como é que eles conseguem votar sem conhecerem todos os argumentos de todos? Pois acredito que quem está conversando não pode estar escutando o que o vereador da tribuna está falando. A senhora tem toda a razão. Veja como são as coisas, seu Vernil. Saí de lá sem entender muito bem os motivos pelo qual o projeto foi rejeitado. Apesar de todas as explicações, pareceu-me que o verdadeiro motivo foi que o autor do projeto apresentou meio na moita, sem avisar os vereadores da sua intenção. Caso tenha sido este o real motivo, considero motivo muito fraco, pois o povo não pode ser prejudicado porque os vereadores se sentiram ofendidos por um de seus companheiros. A outra coisa que aconteceu que não consigo entender. Acho que durante as sessões, todos os vereadores, inclusive o presidente, não devem se ausentar, pois apesar de na sessão não acontecer tudo, ela é muito importante, inclusive como expressão máxima da democracia no legislativo. Puxa, Dona Maria, como a senhora foi observadora. Eu gosto das coisas certinhas e acho que os senhores vereadores, cuja missão é sobretudo nobre, vão entender as minhas colocações e dar um acerto nisso tudo. Deus te ouça, Dona Maria. Amém, seu Vernil. Parece que foi ontem.